fosse sim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da 10ª Igreja Batista. Esperamos que vocês estejam aí com seus corações preparados para receber mais uma porção da Palavra do Senhor. A importância de se estudar as Escrituras é algo que é extremamente relevante na vida de todo cristão que deseja crescer com Jesus. Sabemos que não podemos estar juntos fisicamente para estarmos fazendo esse estudo, mas que nós saibamos aproveitar esses momentos de isolamento para aprofundarmos mais na palavra do Senhor. Peço você que abaixe suas cabeças aí nas suas casas e juntos nós vamos estar orando ao Senhor, dando início a mais essa EBD. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nos colocamos na Tua presença. Gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e reconhecendo que nós não somos merecedores de nada disso. Entregamos nas Tuas mãos todos aqueles, meu Pai, que serão alcançados, meu Pai, com a palavra que vai ser explanada aqui nessa manhã. Que o Senhor, meu Deus, esteja achando lugar no coração dessas pessoas, meu Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, meu Deus, fazendo a Tua vontade nas nossas vidas. Nós sabemos que ela é sempre boa, agradável e perfeita, que nós saibamos, meu Deus, aceitá-la, seja ela qual for. Fortalece, meu Deus, a Tua igreja que está espalhada pelo mundo, meu Deus, para que possamos, meu Pai, juntos, meu Pai, continuar firmes na caminhada com o Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD, nessa manhã, essa tarefa que Deus nos colocou. Eu gostaria de convidar você aí onde você está na sua casa, que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, se concentra agora, vamos falar com Deus? Vamos pedir a direção dEle, porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, Ele quer falar com a gente, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação especial de Deus para nós, mas nós precisamos pedir que realmente essa revelação venha a ser nos dada. Fala agora então, abaixa sua cabeça agora e vamos falar com Deus. Fala com Deus agora. Eu quero, Senhor, aprender mais. Senhor, eu quero ser edificada aqui nessa manhã. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui juntos, estudando a Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Deus, porque o Senhor já falou o meu coração através desse estudo. E que o Senhor novamente esteja falando aqui conosco, ó Deus. Nos dá a interpretação certa da Tua palavra a cada dia. Nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas. E abra a nossa mente, os nossos corações nesta manhã. Para ouvirmos realmente aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Nós pedimos que por misericórdia eu seja um simples instrumento, ó Deus querido, para transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos ler, o texto básico da lição, é a lição 13, da vida de Paulo. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 58. Eu convido você que está com a sua Bíblia aí em mãos, que seja no celular, que esteja abrindo aí nesse momento agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao versículo 58. E o título da lição 13 é a última lição, da vida de Paulo, é a morte da morte. É sobre isso que a gente vai estudar mais um pouquinho aqui nessa manhã. Então vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15, do 54 ao 58, diz assim, ó. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, esse título, A Morte da Morte, a gente vem a pensar um pouquinho, refletir sobre a morte. Toda vez que a gente perde um ente querido, né, uma pessoa que a gente conhece, a gente fica sabendo que alguém morreu, muito conhecido, a morte ela traz um certo medo, porque a gente sabe que é o final da existência aqui nessa terra, que a gente vai ficar sem ver essa pessoa, e isso traz um pouco de tristeza para a gente, né? E hoje nós vamos falar sobre a morte da morte. Essa sim a gente deve nos atentarmos para ela. Então vamos lá, o texto aqui fala, Paulo muito ousado, ele fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Por que o apóstolo Paulo se referiu assim, né, aos coríntios? Porque ele sabia que a morte não tem vitória. Ou seja, uma vez que a gente perde um ente querido, que ele venha a morrer, ainda não é a morte da morte. A morte da morte é o que nós vamos estudar aqui hoje. E vamos lá, ó, Apocalipse 21, versículo 4, nos diz um pouquinho mais sobre a morte da morte. Apocalipse 21, versículo 4, nos diz assim a palavra de Deus: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui, ó, em Apocalipse, é uma promessa de que a morte não mais existirá. Não tem, assim, uma palavra mais confortadora do que essa. Nós temos visto aí, né, nessa pandemia, muitas pessoas queridas, a gente fala assim: fulano morreu, fulano, infelizmente. Eu vi várias notícias esses 4 meses aí que a gente já está de pandemia, de pessoas queridas que realmente partiram, morreram. Mas não é a morte final. Queridos, o mais importante é quando você morre em Cristo. É preciso ter essa certeza de que o mais importante é que se essas pessoas morreram com Cristo ou não. Se elas morreram salvas, né, se aceitaram Jesus nos seus corações, elas estão muito melhor do que nós agora. Então é preciso que a gente tenha essa percepção. O mais importante é se morreram em Cristo ou não. Porque a morte mais importante é exatamente essa que nós vamos falar aqui. E aí, continuando aí, muitas pessoas acreditam em reencarnação, né? Que é quando a pessoa morre e volta no corpo de uma outra pessoa. Só que nós vamos aprender aqui, conforme a palavra de Deus, João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que dessa palavra? Se o próprio Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Então nós temos aí algo muito mais profundo, que é a ressurreição, não a reencarnação. Em momento nenhum a Bíblia fala sobre reencarnação, mas a Bíblia fala sobre ressurreição, quando corpo e alma vão voltar a viver juntos. Não só o espírito que vai se incorporar numa nova pessoa. Ressurreição é corpo e alma voltando a viver juntos. E aqui, Jesus dá uma promessa para a gente que ele é a ressurreição, ele é a vida. Se a gente acreditar, se a gente crer nele, ainda que a gente morra aqui, esse corpo, né? Essa matéria, esse é o corpo. Ainda que a gente morra, a gente viverá. Né? Porque o nosso corpo, ele vai ser completamente comido pelas minhocas quando a gente entrar lá no cemitério, né? Vai acabar isso tudo aqui e só vai restar o nosso espírito. E é esse que a gente vai dar conta para Deus. Então esse corpo aqui ele é mortal, a alma é mortal, mas o espírito não. O espírito é o fôlego da vida, que nós vamos ver mais adiante, até com comprovações no versículo, né? Continuando, ó, o primeiro ponto aí da lição que nos diz assim, ó, o fim da história, que é quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Não tem bênção maior do que essa, saber que quando eu sair desse corpo aqui, ó, dessa matéria, eu vou estar para sempre com o Senhor. Para sempre. Para sempre é muito forte, é eterno. É o resto da eternidade, né? Isso não tem realmente bênção melhor do que essa. E aí nós temos um versículo lá
que comprova que realmente o Espírito é o sopro da vida, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus nos diz assim, ó: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós vemos que quando Deus soprou o fôlego da vida, aí sim, o primeiro homem, que foi o Adão, ele passou a ser alma vivente. Então foi preciso do sopro da vida, que foi quando ele recebeu a vida. E aí Adão passou a ser alma vivente, que antes era só o corpo. Era igual um bonequinho modelado, né? Igual a gente brinca de massinha, a gente modela lá o bonequinho, mas não tem espírito ali, não tem fôlego de vida. É um bonequinho sem vida. Mas quando a gente recebe o fôlego da vida, que ele é dado pelo próprio Deus, aí passa a ter uma alma vivente, né? Então é necessário que a gente separe muito bem essas coisas para a gente entender melhor. Então nós temos corpo, alma e espírito. O corpo e a alma são mortais. Eles morrem, né? Um dia a gente vai abandoná-los, né? Lá no cemitério, as minhocas vão comer, igual eu já falei. Mas o nosso espírito não. E é o nosso espírito que a gente precisa cuidar dele, porque esse sim é eterno. E aí, essa comprovação em Gênesis 2,7, tem mais um versículo muito importante que eu vou ler agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto é claro, ó, o nosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há realmente essa separação de corpo, alma e espírito. E o interessante é que a pessoa só pode voltar à vida se tiver o fôlego da vida. E isso vai ser marcado quando Cristo voltar, através da volta de Cristo, né? Aí sim nós vamos, a partir daquele momento, ter o direito de vida eterna. Vamos lá, ó, o ponto 2 aí da nossa lição, quando a trombeta soar. E aí a gente vê aí que antigamente, a maioria dos avisos, eles eram dados através de trombetas. Os avisos eram dados através de trombetas. Então, quando a trombeta soava, o povo sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ou o rei estava chegando, ou tinha que juntar todo mundo para poder, tinha um comunicado especial, ou ia ter alguma festa, né? E o toque da trombeta sempre anunciava algo. E aí a Bíblia, eu acho muito lindo esse versículo, né, lá de Mateus 24, 31, que ele fala também desse soar de trombetas quando Cristo voltar. Mateus 24, 31, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Já imaginou a cena? Jesus voltando lá, aquelas trombetas, né, sendo tocadas, os anjos tocando as trombetas e a gente subindo aos ares para encontrar com Ele. Gente, vai ser muito lindo. Eu não queria de maneira nenhuma que você perdesse esse privilégio. Nós vamos ver aqui qual é a importância que a gente deve dar para o nosso espírito, para que a gente realmente seja ressuscitado e venha encontrar com Deus nas nuvens. Então, ao soar da trombeta, né, nós vamos ter esse privilégio de encontrar com o nosso Deus, o nosso Jesus nas nuvens. Vamos ir até eles. E aí vamos morar no céu para sempre, onde não tem a morte. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui aos Coríntios, ó, onde está a morte, a tua vitória? Quando Cristo morreu naquela cruz, ele pagou o preço e ele aboliu o poder da morte. E hoje a gente crê que nós vamos encontrar com Cristo por causa desse sacrifício que ele fez na cruz, né? Derrotando a vitória da morte sobre nós. E aí, continuando então, o soar da trombeta, a toca daquelas trombetas, Cristo desce, a chegada do rei. Mesma coisa daquele tempo. Hoje a gente não tem mais, hoje a gente anuncia de outras maneiras, né? Algum evento importante. Os meios de comunicações mudaram. Antes era muito através do rádio, hoje tem a televisão, tem a internet. E assim também está sendo nos nossos dias.
há uma diferença grande. As pessoas se comunicam, na Marinha, por exemplo, eles se comunicam através do apito. Quando começa um turno, né, ou quando termina. Mas aqui a Bíblia fala e tem essa promessa de que vai ser o soar das trombetas. Cristo vai anunciar. E, queridos, é num piscar de olhos. Imagina, ó, vai ser algo repentino. Quando chegar o dia, não vai ter mais como você tomar sua decisão. Não vai ter mais como você voltar atrás. Porque vai ser num piscar de olhos. É algo muito rápido, ó. Pisquei o olho, é algo repentino. Então, aproveita o tempo que você tem agora. Para você que está dedicando e entregando a sua vida aos pés de Cristo. Para que realmente você venha experimentar a ressurreição naquele grande dia, né? Ou a transformação que nós vamos ver mais à frente. Para quem estiver morto, vai ser ressurreto e vai se encontrar com Cristo. E quem estiver vivo aqui nessa terra, eles vão passar a um corpo transformado, sem pecado, né? Esse corpo aqui vai ser completamente transformado e a gente vai viver para sempre com Deus. Não tem bênção maior do que essa. Não existe. Então, quando a trombeta soar, nós vamos nos encontrar, né, com Deus. E aí o ponto 3, né? Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. É o que fala o ponto 3. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Que comprovação tem isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Nos diz assim, ó. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são a cura para todos os povos. Queridos, Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus expulsou eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem daquele fruto, eles iam viver para sempre ali em pecado, naquele corpo ali de pecaminoso, porque tinham comido da árvore da vida. Mas essa árvore da vida, ela vai estar presente nos céus, onde nós, os salvos, né? Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar. Se eu estiver vivo, vai transformar o meu corpo. Nós, os salvos, vamos estar tendo posse da árvore da vida, que é o direito de vida eterna. Eterno, gente, é algo muito forte, é algo que não acaba, é algo que é para sempre. Imagine que privilégio esse. Se você pudesse comprar as coisas aqui na terra e falar assim, olha, essa nota fiscal aqui, ó, pá, tá selado, ó, isso é eterno. Qualquer defeitozinho que ele der, você pode voltar aqui com essa nota fiscal que a gente troca. Só que hoje não existe isso. Mas lá no céu nós vamos ter vida eterna para sempre. Nada vai poder tirar você dali. Então é uma bênção inexplicável. Não tem coisa melhor do que saber que isso tudo aqui vai acabar. Não vai ter corona mais. As pessoas não vão ficar doentes. Não vai ter tristeza, não vai ter depressão, não vai ter angústia. Lá nós vamos estar num corpo transformado, morando para sempre na eternidade com Deus. Isso alegra o meu coração. Isso é o maior privilégio que qualquer pessoa pode ter. E nós, os vivos que estamos aqui, que conhecemos esse Deus, cremos na promessa de vida eterna, da ressurreição, nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Elas precisam entender que o melhor caminho é realmente Jesus. Que através dele, o sacrifício dele na cruz, ele aboliu a morte. A morte, ela foi dada como maldição. Adão e Eva, eles tomaram a posse da morte quando eles desobedeceram. Foi a maldição que caiu sobre eles. Comeram do fruto que não podia. E aí, a partir daquele momento, começou a existir dor, sofrimento e tantas coisas ruins. E a morte passou a existir. Mas nós cremos na ressurreição. Vida eterna. Viver para sempre com Cristo. A morte já não é mais a maldição. Porque Jesus derrotou a morte. Ele derrotou. E aí Paulo fala com toda a autoridade lá. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Agora nós temos a certeza de vida eterna. Porque o meu Deus, ele derrotou a morte naquela cruz. E aí continuando aí o ponto 4. Tudo isso Cristo conseguiu na cruz.
né? É o que fala o texto lá que nós já lemos, de 1 Coríntios 15, 55. E é um cântico muito lindo, que eu gosto muito, não sei cantar, mas só um pedacinho que ele fala assim, ó. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toma posse disso, meu amado. É preciso que você creia que todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é a nossa herança. É a nossa herança. E não tem alegria maior do que essa, né? Jesus, quando ele morreu, ele disse assim, em Lucas 23, 46, ele falou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele falou lá em Atos 7, 59, ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É porque eles acreditavam e criam na bênção da vida eterna. Quando a morte chegar para você, meus amados, se você estiver com Cristo, a morte vai ser a sua vitória. Porque você sabe que você vai sair desse corpo mortal aqui, e aí você vai ser transformado para viver para sempre com Cristo no céu. Para sempre. Num lugar sem medo, sem pavor, sem nada de ruim, sem morte. É uma eternidade com Cristo. Realmente não tem bênção maior do que essa. Então, por isso que eu, Daniela, a morte não me assusta. Não me assusta. Se Deus quiser me chamar para me levar amanhã, eu estou preparada. E para mim, é o que o apóstolo Paulo falou. Porque viver com Cristo é infinitamente melhor. É preciso que a morte não esteja assustando vocês aí também. Não se apavorem com as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos aproveitar esse momento para levar o máximo de pessoas que a gente puder aos pés de Cristo. Para que elas também tenham o direito da ressurreição. Tenham o direito também de viver vida eterna com Cristo para sempre. É isso que nós precisamos pensar. Não ter medo da morte, ela vai chegar para todos nós. Eu só peço a Deus que seja uma morte de um modo tranquilo. Mas quando ela chegar, eu estou preparada para encontrar com o meu Deus. E você aí que está nos ouvindo nessa manhã, você realmente está preparado para encontrar com Deus? O que vai ser do seu espírito quando a morte te chamar? Corpo, alma e espírito, isso daqui vai acabar. Seu corpo, por mais que você tente trabalhar ele, quer que ele seja saudável, se alimenta bem e faz caminhada, ele não é a peça mais importante. O corpo padece, perece. A parte mais importante que você tem é o seu espírito. Como você tem cuidado dele? A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que cuidar bem dele. Mas o mais importante entre corpo, alma e espírito é o nosso espírito. Porque esse sim vai viver para sempre com Deus. Né? Como você tem cuidado do seu espírito? Quais são as prioridades que você tem dado para a sua vida? O que é que Deus está esperando de você, meu querido? E já estamos quase chegando no final, aí vem o ponto 5 da lição, que diz vitória e perseverança. Vitória e perseverança. Aí tem lá, né, o versículo que nós já lemos, mas que eu vou ler novamente aqui, que fala que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ainda começa assim, ó, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí agora nós vamos falar de vitória. Essa é a vitória que nós temos, essa é a garantia. Perseverem firmes na fé. Esteja lendo a sua palavra, ora, busca comunhão com Deus a cada momento, entrega a sua vida, a direção dela aos pés de Cristo e confie nessa promessa, porque graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, viva nesse mundo como um vitorioso, acredite que a vitória já é sua, que Jesus conquistou a vitória na cruz. Aí fala lá o corinho, né, que nós cantamos, a segunda parte dele fala: abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Eu não vou terminar de cantar não, mas esse corinho é lindo. Ele é lindo e ele fala realmente sobre, ele encaixa muito bem na lição aqui dessa manhã. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é o seu direito, é a sua herança. Abra a sua vida para receber, né? Porque é muito maior o que está em mim do que o que está no mundo. Vale a pena, queridos, servir esse Deus. E para concluir a lição, a gente precisa cantar a vitória em Cristo e firmar a nossa fé. É preciso que a gente firme a nossa fé num Deus que já é vitorioso, que já venceu essa batalha. E aí, para pensar e agir, para concluir, ó, primeiro ponto, não tem coisa melhor do que as bênçãos espirituais. Segundo, nós temos a vida eterna. E o eterno é para sempre, é muito forte isso, é para sempre. E terceiro, o que temos e teremos é por causa dele. O que nós temos hoje e o que nós teremos na eternidade é por causa dele. Então, por isso que ele é o único que merece, é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos, irmãos, pensem nisso, né? Leiam 1 Coríntios, leiam o capítulo todo, o capítulo 15. E eu tenho certeza que vocês também vão continuar sendo edificados como eu fui quando eu estava estudando essa lição. Eu vivo hoje aqui nesse mundo com a esperança da vida eterna. E é por isso que vale a pena. Agora imagine você, se está achando que tudo vai acabar aqui. Se Cristo não conquistou nada na cruz por você, faça valer a pena o sacrifício que ele fez, né? E aí nós vamos pensar aqui, ó, concluindo já, olha, uns cartazezinhos, não sei se está dando para vocês verem a imagem aí, mas diz assim, ó, a morte não assusta mais, apenas entristece quando a gente perde alguém que amamos, mas não nos assusta mais. Outro pontozinho também, ó, para a gente concluir, ó, a vitória é através da cruz de Jesus. A cruz não simboliza derrota, mas vitória, pois ele não ficou nela, não ficou aqui, ó, e nem ficou nessa sepultura. E é ele que nos dá a vitória, porque ele ressuscitou. Outra coisa importante também que a gente não pode esquecer é que o que diz em Apocalipse 22:20, aquele que testifica destas coisas diz, certamente cedo venho, amém, vem Senhor Jesus. O cristão, ele pede isso, ele pede a volta de Cristo, porque ele sabe que viver com Cristo é infinitamente melhor. E aí, imagine vocês aí em casa, se Jesus não tivesse vindo. Imagine, se Jesus não tivesse vindo. Cristo é o nome sobre todo nome. E quando nós concluímos, nós falamos, ó, o que nós temos e teremos é por causa dele. Por isso que vale a pena entregar a vida ao esse Deus. Imagine se ele não tivesse vindo. Como que seria sem direito de vida eterna? Mas Cristo venceu a morte lá naquela cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte na cruz. Então, irmãos, não esqueçam disso. Não tem maior privilégio. Glorifique a Jesus pela vida eterna. Agradeça a Ele todos os dias, porque isso é forte demais. É a maior bênção que alguém pode ter. A maior bênção que alguém pode ter é a vida eterna. É por isso que eu clamo por reconhecimento das pessoas, por arrependimento, por conversões, porque não tem coisa melhor você saber que você venceu a morte da morte, né? Você saber que você vai morar com Cristo para sempre no céu. Que Deus abençoe a sua vida aí. Se você que está ouvindo aqui nessa manhã ainda não tomou essa decisão, não tarde em fazê-la. Chega sem orgulho, todo humilde diante de Deus e reconhece que a vitória só é possível por causa da morte de Jesus. Aquele que venceu a morte. Ele pode afirmar com certeza que ele é a ressurreição e a vida. Vamos orar, irmãos? Deus abençoe ricamente a sua vida aí. Não esquece disso. Não tem bênção maior. Você já é mais do que vitorioso porque você tem a vida eterna. E se você não tem, busque-a. Porque é a bênção maior que uma pessoa pode ter. Nosso Deus, muito obrigado, Deus querido, pela vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado por tamanho sacrifício que o Senhor fez quando deixou o seu único filho morrer naquela cruz para pagar os nossos pecados.
Obrigada, Deus querido, porque é a maior bênção que eu tenho na minha vida. Obrigado pela proteção, pela direção, pelo cuidado do Senhor sobre mim, porque o Senhor tem estado bem pertinho de mim. Toma conta de cada um que ouviu aqui essa mensagem nessa manhã, que eles possam realmente reconhecer que precisam do Senhor para ter posse da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Sua vida derramada para a cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrar das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos.
dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus Cristo possa estar reinando no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Nós acabamos de receber mais uma EBD que falou profundamente aos nossos corações e creio que falou também ao coração de todos os irmãos. Eu quero agora, nesse momento, fazer o período de oração, como é de costume, e quero convocar cada irmão, cada um que está nesse momento sintonizado conosco, para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, encerrando a nossa EBD com esse período de oração que a gente sempre faz aqui na nossa igreja. Mas antes de começarmos a orar, eu quero ler para os irmãos e amigos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo concentrado nesse momento, com toda a reverência, para buscarmos a presença de Deus mais uma vez. Enquanto eu for citando, você vai orando, fazendo os pedidos que ele for citando aqui, no nome de Jesus. Primeiro pedido, meus irmãos, é orar pela nossa igreja, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar agradecendo a EBD que acabamos de receber, lição essa que falou profundamente aos nossos corações. Assunto esse que tratou sobre a morte da morte. Lição maravilhosa que com certeza falou muito ao seu coração. Todo mundo orando, agradecendo pela lição que acabamos de receber. Todos orando, agradecendo pela vida da Igreja Batista, a 10ª Igreja Batista em Itabiruna. Vamos orar pelo ministério da igreja, pelos familiares do pastor. Vamos orar por cada irmão em particular, para que Deus esteja abençoando cada um de nós, para que tudo que nós fizermos aqui nessa igreja seja tão somente para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos, pelo culto de logo à noite, que Deus possa abençoar todas as partes do culto. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos enlutados, vamos orar pelo crescimento numérico e espiritual da nossa igreja, vamos orar pelos nossos projetos, vamos orar pelos nossos intentos, nossos objetivos, para que todos se cumpram de acordo com a vontade de Deus. Todos orando, repetindo o que você sempre ouve aqui no período de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todos concentrados, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. E nós sabemos que o nosso povo aqui na 10ª igreja é um povo que prioriza a oração. O povo já aprendeu que a oração é a chave da nossa vitória. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, pelo país e pelo mundo, pelas pessoas que estão no poder, pelos nossos governantes, as autoridades. Vamos pedir a Deus que Deus domine o mundo. E ao mesmo tempo agradecer porque Ele tem dominado todas as coisas. Todas as coisas estão na mão de Deus, nas mãos de Deus. Vamos orar pelas pessoas que passaram por um problema de saúde, já estão curadas, que Deus, vamos agradecer a Deus por isso. Nós temos alguns irmãos que estavam enfermos e Deus já deu a graça de estar em casa. Vamos orar agradecendo ao Senhor por isso. Vamos orar, meus irmãos, pelas pessoas mais sensíveis da igreja, para que Deus possa renovar as suas forças. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, destacando aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Vamos orar pela obra missionária de todo mundo. Vamos orar por cada pastor de Deus em toda a terra, bem como seus familiares. Vamos orar por todos os enfermos na face da terra, que Deus coloque a sua mão de cura, de misericórdia sobre a vida de cada pessoa que se encontra doente, enferma nesse momento.
mais uma vez orando pelo culto de logo à noite. Que Deus possa usar todas as partes para a exaltação e glorificação do nome dEle. Vamos fechar esse momento, meus irmãos, orando, fechando a nossa EBD e fechando essa peregrinação. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos tudo que aconteceu nessa manhã, que tudo seja feito para a glorificação do teu santo nome, que nada venha atrapalhar, que nada venha impedir a nossa comunhão com o Senhor. Livra-nos de todo mal, ó Deus, acrescenta a nossa fé em nome do Senhor Jesus, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.